Olá, boa noite, gente. Vamos entrando, vamos aguardar o pessoal ir entrando. O tema de hoje é vacinação e desdobramentos nas relações de trabalho. Vamos conversar com a Procuradora do Trabalho, Juliane Mombelli, que é coordenadora da Coordenadoria Regional de Defesa do Meio Ambiente, da PRT-11. Olá, o pessoal entrando. Olá, Guadalupe, Daniela, Lisiane, Cristina. Ó, Juliane entrou. E, Juliane, acho que você não pediu para... Deixa eu ver se eu consigo te puxar aqui. Consigo. Pronto. É só você entrar. Vamos entrando. Então, hoje vamos falar sobre vacinação em relações de trabalho, né? Oi, Juliane. Tudo Olá, bom? tudo bom? Estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo Ah, bem. o seu estava baixinho aqui para mim. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera, porque eu... Se alguém souber me explicar como é que faz para inverter e passar a convidada para cima, eu tô até hoje querendo saber. Bom, vamos lá, gente. O tema de hoje é vacinação e relações de trabalho, né? Muita gente em dúvida do que acontece com a pessoa depois que ela é vacinada, se ela, aqueles que estão afastados, né? Se eles precisam retornar ao trabalho, se não precisam, se a empresa pode exigir o atestado de vacinação, se a empresa pode deixar de contratar alguém que tenha se recusado a vacinar, por exemplo, se a empresa pode punir alguém que tenha se recusado a vacinar. Então, vamos falar de estes e muitos outros temas. E queria, antes de mais nada, agradecer a presença da minha convidada, Juliane Mombelli. Estou super honrada da sua participação. Eu acho que é um tema super importante. Muita gente tem dúvida, né? E é um tema que a gente está começando a construir agora, esses debates, começando a entender de que forma funciona. Tem uma interdisciplinariedade muito interessante. Então, enfim, vou deixar você falar, se apresentar. Bom, boa noite, Bianca. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. E eu queria dizer que para mim é uma alegria muito grande participar dessa atividade nesse espaço tão bacana que você está construindo de informações de qualidade, né? Que assim nesse momento que a gente recebe tanta informação, tantas notícias falsas, é um local onde a gente vai receber orientação de confiança é muito importante. Então, parabéns pelo canal, parabéns pelo trabalho, eu sou fã. Agradeço muito, agradeço muitíssimo o convite, me sinto honrada. Eu que agradeço a sua presença. Gente, quem quiser também participar, deixar sua pergunta, contar algum caso, algum relato. E eu estava pensando aqui, Juliane, que é muito interessante assim começar esse papo por uma advogada e uma membro do Ministério Público, né? Porque assim, essas questões chegam primeiro para a gente, depois que elas vão desaguar lá no judiciário. Mas as perguntas, as dúvidas, as denúncias, os relatos, eles chegam primeiro no Ministério Público ou para um advogado. E são esses os atores que começam a pensar e a construir, né, a reflexão sobre esses temas. Então, acho muito interessante que tenha, né, dois atores assim importantes nessa equação, digamos assim, e de temas É, que são tão novos. Então, eu acho que a gente poderia começar falando, não sei se você concorda, fica à vontade, tá? Mas sobre a questão da obrigatoriedade da vacinação, né? Se a empresa pode exigir que o empregado se vacine, se ela pode exigir, se ela pode punir o empregado por não se vacinar eventualmente, se ela pode exigir o atestado de imunização. uhum. Então, bom, antes de mais nada, antes de começar a entrar no assunto propriamente dito, é assim, gostaria de deixar claro que eu estou aqui como convidada, a pessoa, né? Não como membro exatamente do Ministério Público, é porque às vezes as minhas posições pessoais não podem não ser exatamente iguais a de outro membro, né? Mas, de qualquer forma, como eu já tenho 21 anos de Ministério Público do Trabalho, e sempre a maior parte desse tempo atuando na área de meio ambiente do trabalho, acaba que a minha visão, ela sempre se orienta pela coletividade, né? Pela saúde coletiva dos trabalhadores.
é uma orientação que a gente recebe da prática do dia a dia, né, no trabalho no Ministério Público do Trabalho. E o MPT, o Ministério Público do Trabalho, desde o início, desde os primeiros dias, né, da pandemia, tem se debruçado de forma muito intensa para entender os efeitos, né, as consequências da pandemia nas relações de trabalho. Então, à medida que a pandemia foi avançando e diversas situações foram acontecendo, sempre tudo muito novo, porque toda a nossa geração está enfrentando isso pela primeira vez, muito documento, muita orientação, muitas notas técnicas foram produzidas, sempre tentando ser, eu não diria vanguarda, mas tentando acompanhar e prever aquele momento seguinte da pandemia. Então, nesse momento, a gente está discutindo bastante a questão da vacinação, foi feito um estudo recente pelo Ministério Público do Trabalho, foi um estudo que era para ser um guia de orientação interno, mas acabou sendo divulgado porque é um documento tão rico de informações e tão bem fundamentado que ele facilita bastante a atuação de advogados, sindicatos e até mesmo dos empregadores que querem entender o que está acontecendo ali, quais as consequências, né, do trabalho, das relações da pandemia nas relações de trabalho. Então, antes ainda de entrar na pergunta, antes de entrar na questão da obrigatoriedade propriamente dita da vacinação, eu acho interessante a gente pensar um pouquinho, fazer uma pequena digressão sobre vacinação e saúde ocupacional. Quando eu comecei a me debruçar sobre essa questão da vacinação como saúde ocupacional, eu descobri um guia prático sobre vacinação ocupacional da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. E um dado muito interessante me chamou a atenção. Lá eles dizem que vacinação é o procedimento médico que possibilita o maior impacto na redução da morbimortalidade, ou seja, na incidência de doenças ou óbitos em uma população. Então, vacinação sempre foi considerado um elemento importantíssimo, né, na questão da saúde coletiva, saúde pública em geral. Então, a vacina é uma das principais aliadas do serviço de saúde ocupacional, né? Não só de saúde em geral, mas saúde ocupacional, porque ela permite, a partir de adoção de ações simples, de baixo custo, porque as vacinas normalmente não são caras, né? Alcançar um objetivo fundamental, que é a saúde dos trabalhadores com a diminuição do risco, por exemplo, de absenteísmo, no risco de desenvolvimento de comorbidades, enfim. Então, um programa de saúde bem desenvolvido por um empregador, ele cuida da saúde física e também da saúde mental, porque o trabalhador vendo que que a saúde dele está sendo olhada, bem cuidada, organizada pelo programa de saúde ocupacional da empresa, ele vai sentir que aquilo é mais um benefício para ele, né? Então, vacinação no Brasil, a gente sempre teve essa cultura, né, de vacinação, de manter as carteiras das crianças sempre preenchidas nas datas corretas, mas, não obstante a nossa cultura, né, de reconhecimento da importância da vacinação, estudos desse mesmo guia que eu mencionei indicam que foi feita uma pesquisa, né, durante as consultas médicas, e os médicos detectaram que 76% dos pacientes adultos não completam os calendários básicos de vacinação adulta. E desse percentual, desses 76%, 7% não tinham sequer orientação adequada sobre a necessidade de vacinação. Então, assim, a gente tem a cultura da vacinação infantil das crianças, mas não tínhamos a cultura da vacinação adulta. Então, é um problema de saúde pública antigo,
sim. que antes era uma questão assim de desconhecimento, de falta de informação, mas que agora, em razão da Covid, em razão de tudo que está acontecendo, né, no cenário político brasileiro, se tornou, esse problema ele se revestiu de uma máscara ideológica, né? Infelizmente, houve uma politização da vacina, que a discussão deveria ser apenas de saúde e agora se tornou mais político-ideológica. Mas, enfim, é um comentário, é uma observação, né? Então, a partir dessa observação, vamos tentar hoje analisar a questão apenas sob o prisma da saúde coletiva, principalmente, né? Então, a saúde ocupacional, a questão da vacinação ocupacional, ela não é nova. Ela não surgiu agora com a Covid, com a vacina da Covid. A gente já tinha previsão de vacinação ocupacional em normas regulamentadoras, né, do antigo Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia. E aí eu te trago dois exemplos. A NR31, que trata da saúde, segurança e trabalho na agricultura, ela já previa que o programa de controle médico e saúde ocupacional da empresa deveria, do empregador deveria disponibilizar acesso dos trabalhadores à vacinação antitetânica, né? A obrigação do empregador de viabilizar a vacinação antitetânica para aqueles trabalhadores. E a NR32, que é dos serviços de saúde, ela vai além. Ela diz que o programa de vacinação deve estar no próprio PCMSO, no próprio programa de controle médico. Levou um tombo. Pode seguir. Então, essa vacinação dos trabalhadores de saúde, o guia de vacinação estando no próprio controle de saúde médico e de saúde ocupacional, implica dizer o seguinte, que se um determinado sistema de estabelecimento de saúde tiver um risco biológico diferenciado, que exija uma vacina que não está disponibilizada pelo SUS, o empregador tem que arcar com aquela vacina, tem que arcar com o custo daquela vacina, porque a vacina é o meio de profilaxia, de proteção para aquele trabalhador. Então, assim, não é, como eu disse, não é uma questão nova, né? Já é uma questão que ninguém questionava isso, né? Todo mundo aceitava, o trabalhador da saúde sempre se vacinou, mantinha a vacinação antitetânica e todas as outras que são necessárias, né, para esse tipo de atividade. E aí, então, agora a gente está se deparando com essa situação. O empregador pode exigir o comprovante da vacinação da Covid. Aí, acho que vale a gente recordar um pouquinho que a lei 13.979, né, de 2020, que tratou das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, né, determinou que a vacinação, estabeleceu que a vacinação ela é compulsória. Por quê? Porque ela é uma das medidas de proteção ao contágio. E aí a constitucionalidade desse artigo já foi questionada e o STF já disse que sim, que é compulsória, que essa compulsoriedade pode ser implementada por meio de medidas indiretas. Por quê? Porque compulsoriedade não é vacinação forçada, né? Sim. Vacinação forçada é a vacinação que a pessoa tem que entregar o braço e isso, mediante coerção, não é? É compulsório. Então, exemplos de compulsoriedade que também nunca ninguém questionou. Quando você quer viajar para um país da América Central, por exemplo, você tem que apresentar o comprovante de vacinação para febre amarela, é um comprovante internacional. Se você não tiver, simplesmente você não viaja para lá e você não vai entrar naquele país. Outro exemplo, trabalhador que quer receber o auxílio salário família. O salário família, ele só vai receber se ele apresentar a carteira de vacinação da criança, né? Então, isso já era pacífico, né? E essa compulsoriedade também o STF já entendeu, já deixou claro que não caracteriza uma violação à liberdade da consciência e de convicção religiosa, filosófica, enfim. Né?
Mas aí o STF falou que a compulsoriedade tem que estar prevista em lei, né? Então, além desses exemplos da NR31 e da NR32, há previsão legal para vacina para as outras categorias? Então, aí que vem o ponto, eu acho, principal, que o MPT defende, e eu comungo desse entendimento, é que quanto aos demais setores, os métodos de interpretação sistemática, teleológica, de todo o arcabouço jurídico existente no país, é suficiente para prever a compulsoriedade da vacinação com base no critério da exposição do trabalhador aos agentes biológicos. Então, se a gente tem um momento de pandemia com exposição com transmissão descontrolada, né? O vírus está em todo lugar, então aquele agente biológico ele está no ambiente de trabalho. Se ele está no ambiente de trabalho, ele tem que ser previsto no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. Esse programa, ele é aquele programa para as pessoas que não têm muito conhecimento, né, sobre essas normas, é aquele programa que dispõe sobre o exame admissional, o exame periódico, o demissional. Então, há uma identificação do risco daquele ambiente feito no PPRA. O PPRA identifica um risco físico, um risco tipo um ruído, alguma coisa assim, e identifica um risco biológico, né, o vírus. E aí o PCMSO vai tratar das medidas profiláticas, né, para mitigar aquele mal, né, que aquele agente biológico vai causar para o trabalhador. E a vacina é a medida profilática por excelência, né? Além de outras, como isolamento, como barreira física de acrílico, né? Então, se a vacina está prevista no PCMSO, pronto. É uma norma, há uma exigência legal, então, pronto, surge aí a obrigação do trabalhador se vacinar. E isso por um lado, né? Por um lado, existindo a norma, existindo a previsão no programa, existe a exigência. Por outro lado, a gente voltando lá para a lei 13.979, ela erige como um princípio o dever de contenção coletiva da pandemia. Então, a gente também pode, por aí, entender que é dever de toda a coletividade adotar as medidas, né, para que a pandemia seja, então, contida. Então, se todos os trabalhadores estão expostos a esse novo risco biológico, a conclusão é que a vacinação é compulsória para todos. Sim. Certo? Agora, temos que analisar, vamos trazer para o campo das relações de trabalho, aí a gente entra num outro local que é muito casuístico, porque o trabalhador que está em home office, ou que sempre trabalhou em home office, que vai continuar trabalhando em home office, não tem contato com ninguém, então o empregador não precisa exigir daquele trabalhador a vacinação, né? Porque ele não vai se inserir no ambiente do trabalho presencialmente e não vai ser um fator que pode gerar o adoecimento de outros trabalhadores por ele estar transportando o vírus, né? Então, como tudo no mundo do trabalho, é tudo muito casuístico, né? É importante a gente, tudo que se fala com relação à vacinação tem sempre observar a situação real, né? O que está acontecendo. Mas, enfim, assim, eu diria que a gente tinha que inverter a pergunta. Eu diria que não há, para responder, não há direito individual do trabalhador de se opor de forma injustificada à vacinação, se ela estiver prevista como ação de controle no PCMSO. Mas aí a vacina tem que estar disponível, tem que estar acessível, já tem que estar pronta para aquela faixa, aquela situação que o trabalhador se encontra, né? Sim. Enfim.
Juliane, eu queria registrar a presença da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, a Edith Tourim, está aqui, deu uma boa noite para a gente. E muitas colegas suas também, Lisiane, Daniele, acho que a Guadalupe também estava. Então, mas assim, voltando ao nosso tema, eu concordo plenamente, eu acho que é muito caso a caso, realmente, a análise é muito difícil a gente generalizar, né, nesse caso. E, por exemplo, tem empresas que estão conseguindo que todos os seus trabalhadores sejam vacinados, né, empresas principalmente do ramo da saúde. Uhum. Então, e aí, se ela consegue e um trabalhador se recusa, né? E se ele trabalha ali presencialmente, será que a empresa pode penalizá-lo? Porque realmente a empresa forçá-lo, ela não tem como, né? Mas o empregado pode ser penalizado? Que tipo de penalidade ele pode sofrer? Né? Quais são as consequências de fato dessa recusa? Agora, o trabalhador que está em home office, ele pode ser penalizado, mas será que ele está em home office só porque ele não foi vacinado? E aí isso Uhum. está prejudicando a empresa, enfim, de algum modo. São muitas as dúvidas, né? E assim, eu acho a dúvida que pelo menos tem chegado mais até mim, que eu tenho recebido mais, é em relação ao retorno, né? Porque agora a gente está vendo que as pessoas estão começando a se vacinar e muita gente já com o calendário ali da segunda dose, etc. Principalmente o grupo de risco, né? Que aí eles foram, em muitos casos, foram afastados do ambiente de trabalho justamente por serem grupo de risco, por estarem inseridos no grupo de risco e estão ali numa situação um pouco provisória. E aí se vacinam, já tem ali a previsão da próxima vacinação, de encerrar o ciclo de imunização. E aí o empregador ele pode exigir, na sua visão, o retorno desses trabalhadores ao ambiente presencial de trabalho. E assim, só um pouquinho antes de você responder, eu vi parece que saiu uma pesquisa que foi divulgada até antes da própria encerramento da pesquisa, mas que, por exemplo, a Coronavac, para idosos acima de 70 e 80 anos, ela teria 28% só de eficácia. E aí já outros médicos dizem, pera, não é bem assim, é 28% em termos de não contrair o vírus, mas em termos de... A gente ainda não sabe qual é esse percentual em termos de eficácia para morte ou para ficar grave em relação à doença. Mas, assim, se a pessoa pega o vírus, ela pode, né, transmitir seu tal do vetor ali no ambiente de trabalho. Então, você não está protegendo só aquela pessoa por ser grupo de risco, mas você também está protegendo a coletividade. E também, além disso, assim, a pessoa retorna ao trabalho, né? Principalmente quando a gente fala de gestante e os outros grupos de risco. Se ela tiver que retornar mesmo, se a gente lidar com as situações de quem acabou retornando, os protocolos muda alguma coisa nos protocolos das pessoas que já foram vacinadas ou não, os grupos de risco ainda precisam de um cuidado especial, de protocolos especiais, enfim. São várias perguntas, talvez alguma na medida que eu for falando, você vai me lembrando. Tá. Queria agradecer a presença da doutora Edith, muito me honra, nos honra, né, a presença Sim. da desembargadora e também das queridas colegas que estão assistindo, que me deixam até mais nervosa para passar exatamente uma boa postura, uma boa informação, né, da posição do MPT. Só para, assim, uma questão muito importante que permeia todas essas dúvidas é que a gente sempre tem que lembrar que é, há pessoas para as quais a vacinação é contraindicada. Por isso que toda a situação tem que ser analisada, não só, né, o ambiente, a situação, mas também a condição física, né, da pessoa. Pessoas com comorbidades ou pessoas que têm risco de trombose, enfim, né, existe lá toda uma orientação para que essas pessoas ainda não se submetam à vacina, né? Então, primeiro, a primeira pergunta que eu me lembro, pode haver punição em caso de recusa, né? Então, partindo do princípio que a vacinação é compulsória e a proteção da coletividade é sempre o maior bem a ser tutelado, a gente tem que
entender que, em última rácio, pode haver uma punição, sim, se houver previsão da vacinação, no programa de controle médico, mas deve haver uma proporcionalidade em todas as medidas a serem tomadas, né? E toda uma sequência, né, de atos a serem praticados. Se falou muito, quando foi lançado o estudo do MPT, se falou muito que o MPT estava propondo a justa causa para quem não se vacina. Não é, não, isso não, essa premissa não é verdadeira, né? Essa conclusão não é exatamente, não é direta, né? O que gera uma justa causa é um ato faltoso e injustificado. Então, esse ato ele tem que ser enquadrado lá num dos incisos do artigo 482 da CLT. Então, não é simplesmente a recusa da vacinação que vai gerar uma justa causa, não. Tem que haver toda uma verificação da situação e tem que caracterizar aquela recusa como um ato faltoso. Para que seja um ato faltoso, como eu disse, tem que haver a previsão nos programas de controle, né, médico e saúde ocupacional da empresa. Então, assim, estando a vacina disponível para aquele trabalhador, conforme a idade, conforme a condição dele, o empregador, no primeiro momento, apresenta a recusa. Não, empregador não, empregado, desculpa. O trabalhador se recusa, sem apresentar uma justificativa clínica, médica. Nesse primeiro momento, o trabalhador ele tem o direito de saber. A gente fala o direito de saber ambiental. E o empregador tem a obrigação de promover informação. Então, o empregador tem que chamar o serviço médico da empresa de saúde ocupacional, fazer com que o médico do trabalho oriente aquele trabalhador informando quais são os benefícios, quais são os malefícios da vacina, o que ela promove, qual é a importância e porquê da necessidade. Então, assim, o PCMSO ele não é apenas só para um programa para prever atestado de saúde ocupacional, não. Ele também é um programa que tem que prever campanhas de conscientização, campanhas de orientação, né? Todas as empresas já estamos com 1 ano e alguns meses de pandemia, os PCMSOs têm validade de 1 ano, todas as empresas já devem estar inserindo nos seus PCMSOs essas campanhas, esses estudos, né? A vigilância epidemiológica em cima dos casos de Covid que acometeram os trabalhadores daquela empresa. Então, esse primeiro momento promover a orientação, a informação. Talvez até marcar uma consulta do trabalhador com o médico do trabalho. Mesmo assim, a pessoa insiste, né, mantém a recusa. Aí cabe ao empregador verificar a possibilidade de alterar a condição de trabalho dessa pessoa. Home office, trabalho remoto, né, trabalho em um local em que não haja nenhum contato com outras pessoas, verificar, avaliar a possibilidade de desenvolver as atividades dele de uma forma a que não gere risco, né, para os outros, para a coletividade dos trabalhadores. Se não houver jeito, mesmo assim permanecer a recusa, pode haver um período de férias para que aquele trabalhador, né, reflita esse ambiente, aumente a imunização, né, da sociedade como um todo, a imunização coletiva, enfim, aí sim, se realmente permanecer depois disso tudo, aí é o caso de um afastamento, uma repreensão, né? E tem que avaliar também qual é o tipo de atividade econômica que aquele trabalhador exerce, né? Então, se aquele trabalhador está inserido numa atividade de um serviço de saúde, por exemplo, aí é muito mais direta, muito mais possível a aplicação da penalidade. Já teve até uma decisão do TRT de São Paulo, de uma juíza, se não me engano, de Guarulhos, uma vara do trabalho de Guarulhos, que reconheceu, validou uma justa causa
de uma auxiliar de limpeza que trabalhava num hospital infantil, né, que se recusou injustificadamente aquela vacina, a receber a vacina. Mas assim, é até estranho falar nesse tipo de falar em invalidar sanções ou penalidades para o trabalhador, porque o foco, né, da atuação toda do Ministério Público do Trabalho sempre foi a proteção do trabalhador. Mas aí eu volto a dizer o que eu disse lá no início, né, da minha fala, de que a nossa visão ela é sempre primando pela coletividade, então pela saúde coletiva. Aquele trabalhador que de alguma forma, aquela recusa de alguma forma puder colocar em risco a saúde de outros trabalhadores, né? Aí sim, o interesse individual não pode prevalecer sobre o interesse coletivo. Até a CLT fala isso, né? No artigo 8º. Então, você pode ter um manancial de normas e leis que vão, né, determinar que o individual não pode permanecer sobre o coletivo. E aí Deixa eu... a outra questão era assim, a pessoa que está afastada, né? Agora teve esse afastamento, por exemplo, das gestantes. Essa foi uma dúvida muito frequente das gestantes aqui no perfil, assim. Ah, eu sou gestante, mas eu consegui, porque eu tenho comorbidade, porque já tinha tomado antes, enfim, consegui me imunizar. Estou com a previsão de encerramento do ciclo de imunização antes do meu filho nascer, daqui a 2, 3 meses. E aí, vou precisar retornar ao trabalho depois que eu encerrar esse ciclo? Quer dizer, tomar a segunda dose, esperar aqueles 15, 20 dias. Eu sou obrigada a retornar? O empregador pode exigir esse retorno? Ou não? A lei continua valendo mesmo para quem está completamente vacinada, né? Nesse caso, com relação às gestantes, eu não tenho dúvida, não pode retornar, né? Antes até havia um certo questionamento, mas a lei foi muito clara, muito direta, muito objetiva. A gestante, durante todo o período, independente da idade gestacional, ela tem que permanecer afastada das atividades presenciais. Se puder exercer uma atividade remota, muito bem. Se não puder exercer, ainda assim o contrato de trabalho permanece com todos os seus consectários, né? Porque não se trata de suspensão do contrato de trabalho. Eu acho também isso é uma dúvida, né, que tem surgido, né? Não se trata de suspensão. O contrato de trabalho permanece em sua integralidade. O máximo que pode acontecer é não pagar vale transporte, né? Porque a pessoa Até, não Juliane, paga. aproveitando que você falou isso, assim, uma dúvida muito frequente, uma discussão que está havendo é a possibilidade de aplicar a medida provisória 1045 e suspender o contrato de acordo com a medida provisória, né? Inclusive, tem muita gente que eu tenho visto falando isso como se isso fosse algo certo e que não importasse nenhum risco, nem nada. Então, eu tenho falado muito disso aqui. Assim, eu entendo que a partir da vigência dessa lei não é possível afastar a gestante e suspender o contrato pela medida provisória 1045, porque a lei é muito clara no sentido de que a gestante fica à disposição do empregador, aguardando ordens para executar na sua casa, ou seja, ela vai ficar em casa esperando. Se o trabalho dela não for compatível com o home office, se o empregador um dia chegar e ligar, olha, durante o horário de trabalho, manda por favor um e-mail para tal lugar, liga para o fornecedor, enfim, alguma coisa que ela possa auxiliar dentro de casa, ela vai permanecer em casa aguardando essas ordens no horário de trabalho. Essas ordens podem vir ou não. Agora, quem fica à disposição está com o contrato ativo, então não pode estar com o contrato suspenso. Então, é muito importante que as gestantes saibam disso para exigir os seus direitos, né? Reivindicar, conversar com o seu empregador, e que as empresas também saibam que a partir do momento que elas resolverem adotar esse tipo de medida, né, de aplicar a medida provisória e suspender o contrato, que elas estão assumindo o risco. Porque aí tem muita empresa que fala assim, né, e muita gente falando assim, não, mas aí é só a empresa complementar o salário para que a empregada não tenha nenhuma perda salarial. Mas mesmo nesse caso, tem a questão do tempo de serviço. Então, tem um prejuízo, né, de qualquer modo para a gestante. Exatamente. Olha, eu concordo integralmente com o seu posicionamento, também penso dessa forma, e ainda tem mais um detalhe, entendo que não é uma opção da gestante. Ela pode Sim, dizer, não, eu estou vacinada, eu quero continuar. Não é nenhuma opção da sim, gestante, ela tem que ser exatamente. afastada
porque se trata de uma emergência de saúde e a gente tem o direito da gestante envolvida e também tem o direito do nascituro, né? Ali Exatamente. Então, envolvido, que não é né? disponível, né? Não Isso, é disponível, é indisponível. Então, realmente, ela não exatamente. pode renunciar além É, disso. então, além da insegurança do trabalhador achar que vai aplicar, né, uma situação dessa, uma suspensão e tal, além disso poder ser revertido, se eventualmente a gestante buscar o judiciário trabalhista, ele também pode ser responsabilizado se essa gestante se contaminar e tiver alguma Sim, complicação, né? sim. Tem também essa responsabilidade, que não é só a questão da obrigação de pagar, de manter o contrato, né? Então, eu acho que é um risco, é uma situação muito grave, extremamente grave. Estudos indicam que a taxa de mortalidade de gestantes no mundo todo, em razão da Covid, foi altíssima e no Brasil muito mais alto que em outros países. Então, é uma responsabilidade muito grande para o empregador assumir por um período curto, né? Vamos pensar 9 meses, né? Às vezes também 8 meses e meio, a pessoa já está saindo para licença maternidade, então a função social da empresa também tem que ser Sim, aí, exatamente. Não, em invocada. geral não são nem 9 meses, porque em geral a empregada só comunica a gestação no terceiro mês. Então acaba que são 6 meses, às vezes 5, tem gestante que já está lá no finalzinho da gestação, né? Então vamos Isso. usar também a criatividade, pensar se ela não tem como, de alguma forma, contribuir para o trabalho da empresa, né? Mudar um pouquinho a função dela e contribuir de algum modo de casa, né? Eu acho que realmente é importante pensar nisso. Agora, para quem é grupo de risco, por exemplo, está afastado e completou o ciclo de imunização, o empregador ele pode exigir que essa pessoa retorne ao ambiente presencial de trabalho, na sua opinião? Então, esse é um assunto bastante polêmico, aliás, como todo o tema da live. Nós temos, o Ministério Público do Trabalho já tem recebido denúncias de empresas exigindo que o retorno depois da primeira dose, né, que é um absurdo, porque não está completo o Sim, ciclo de imunização. Então, assim, primeiro tem que completar o ciclo completo, conforme, né, a vacina que foi aplicada, que foi recebida por aquele trabalhador, e tem que passar o período, né, em que se recomenda pós-vacina para que a pessoa, né, adquira os anticorpos necessários. Estando a pessoa, digamos assim, imunizada, primeira coisa a que se perquirir se realmente há necessidade de retorno, porque a atuação do Ministério Público do Trabalho, né, nossa, desde o do início, foi no sentido de possibilitar o trabalho à distância, evitando aglomeração, evitando o contato, evitando a circulação de pessoas. Se o trabalho já vem sendo desenvolvido há um ano e pouco, né, dessa forma, está tendo bons resultados, então por que não aguardar o final, né? O final é meio difícil, porque a gente sabe que a gente vai conviver ainda por muitos anos, mas pelo menos um momento em que boa parcela da população já esteja imunizada para que não haja essa transmissão, essa incidência tão grande. Então, por que não aguardar? Se ainda assim tiver que voltar, não cabe ao Ministério Público do Trabalho impedir esse retorno, digamos assim. A gente recomenda que não volte. Mas se tiver que voltar, o empregador tem que estar ciente de que ele tem toda a responsabilidade, continua tendo toda a responsabilidade sobre aquele ambiente do trabalho. A vacina não protege 100%, protege apenas, né, de infecções graves, muitas delas, né? Aquele trabalhador, ele continua sendo um vetor também para outras pessoas que ainda não foram imunizadas, porque as taxas de imunização estão avançando muito lentamente, e tem que considerar se realmente aquilo não vai ampliar o risco, aumentar o risco de contaminação naquele ambiente de trabalho, não só para aquela pessoa, para aquele trabalhador, mas para os demais que estão lá naquela atividade. Então, todas as medidas de controle de engenharia, controle administrativo, barreiras físicas, autocuidado,
tudo isso tem que continuar sendo implementado, revisto, atualizado, conforme, né, os estudos científicos vão se aprimorando, e, e só então, né, pode haver o retorno, mas sempre ressaltando, né, a responsabilidade daquele empregador para com todos os trabalhadores que ele põe no trabalho presencial. Sim, uma outra medida também que algumas empresas adotam são horários alternativos, né? Para que aquela pessoa não fique exposta ao transporte público nos horários de rush. Mas assim, essa é uma pergunta que hoje em dia eu acho que é até a mais frequente, sabe? Sou obrigada a retornar ao ambiente presencial de trabalho. E a minha primeira pergunta para quem me pergunta, eu devolvo com uma outra pergunta. Mas, assim, a empresa ela tem como justificar aquela solicitação de retorno? Ela tem como fundamentar que ela não consegue que a ausência do seu retorno ao ambiente presencial está realmente prejudicando, está afetando a continuidade, né, das atividades daquela empresa? Porque, assim, sempre que você consegue manter realmente o empregado afastado, evitar a circulação, tanto melhor, melhor para todos, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E para a empresa também, né? Quando pergunta, a pessoa completou a imunização, posso pedir para retornar? Precisa. Você tem como justificar? Você vai conseguir comprovar se aquele empregado eventualmente lá, né, no futuro questionar que foi obrigado a retornar, você vai ter como comprovar que você precisava desse retorno? E se ela se contaminar? E uma outra dúvida, tem algumas pessoas perguntando aqui, eu já vou até ler. Mas uma outra pergunta também que surgiu é assim: ah, mas aquele trabalhador está aglomerando, está se expondo, e eu estou mantendo a pessoa ali isolada em casa e etc. Mas mesmo ela se expondo, eu preciso tomar esse tipo de medida? Aí a questão é assim, saber se a empresa quer correr o risco, né? Porque a partir do momento que ela pede para retornar, se ela se contaminar, você não vai ter como saber que ela não se contaminou no ambiente de trabalho, e sim porque estava aglomerando. Então, enfim, além disso, se a pessoa está aglomerando, mais um motivo para mantê-la em casa, porque ela está colocando em risco toda a Uhum. coletividade de trabalhadores, né? Então, Exatamente. é muito desafiador. Deixa eu tentar puxar aqui algumas perguntas. O trabalhador que foi demitido porque não quis voltar para a empresa, pode processar a empresa? Não quis voltar para o presencial. Ele falou, ó, não me recuso a voltar para o presencial, foi demitido. Ele pode processar a empresa? Tem alguma irregularidade da empresa que demite o empregado nesse caso? Deixa eu É, ver uma... o nosso sistema normativo, jurídico, nós não temos uma estabilidade, né, no trabalho. Assim, a dispensa sem justa causa, ela é possível, né? Infelizmente, não cabe uma indenização pela dispensa sem justa causa por um retorno. Agora, esse empregador, ele está exigindo, ele tem que saber que ele pode ser responsabilizado por problemas de saúde que possam vir a acometer aqueles trabalhadores que estão no presencial conforme ele exigiu. Aliás, até completando o que a gente estava falando antes, eu esqueci de falar que existe o direito de recusa quando há condição insegura de trabalho. Aí Sim, sim, aí o direito de recusa é válido, né? Então, sim. se a condição é insegura, se há um risco grave, né, de adoecimento, de contaminação daquele trabalhador, então ele pode exercer o seu direito de recusa, o empregador tem que manter o contrato. E aí sim, né? Sim. Então, depende muito, né, da situação. E eu poderia até ir além, assim, uma pessoa com comorbidade grave para a COVID, ela poderia exercer o seu direito de recusa, porque há uma exposição maior, né, àquele risco. E o empregador tem que sopesar isso. Então, Sim. acho que o direito de recusa poderia ser exercido por uma pessoa com comorbidade. Mas o trabalhador ele se vê também muito colocado ali naquele lugar de quem está se sentindo ameaçado, né? Porque ele sabe que se ele recusar,
talvez a empresa o dispense, ele também precisa do emprego, então é uma situação que é muito sensível, muito delicada, né, para os trabalhadores. E uma outra dúvida também que eu já recebi, que se me fez refletir, é assim, bom, eu tenho tantos empregados não vacinados e tenho esses com comorbidade que estão começando, né, o grupo de risco está começando a se vacinar, ali em diante logo ali vai completar o ciclo de imunização. Eu posso pedir, então, para esses que estão vacinados voltarem para o ambiente de trabalho presencial e afastar os que não estão vacinados? Esses que estão vacinados vão ter... os que não estão vacinados vão ter, então, vão passar a ter prioridade para serem afastados? Eu não consegui chegar a uma conclusão em relação a isso. Eu Eu precisava acho de que auxílio de um médico. eu acho que precisaria, nesse caso, de toda a equipe, né, de saúde e segurança do trabalho que presta assistência para essa empresa, Sim, porque se ela tem um volume de trabalhadores grandes que permite aí essa troca, ela tem que ter um serviço de saúde e segurança robusto, né? Cabe esses técnicos, profissionais técnicos, se debruçarem sobre a situação e identificar exatamente se realmente o retorno dos imunizados em horários que não sejam horários de pico no trânsito, em ambiente em que seja possível haver barreiras físicas, né, entre os trabalhadores. Se houver um plano de contenção, de contingenciamento bem estruturado e à disposição e de conhecimento de todos os trabalhadores, se houver ampla divulgação e orientação de medidas de autocuidado, se houver um controle, uma vigilância epidemiológica que toda empresa vai ter que fazer, identificando se a pessoa tem contatantes com sintomáticos, se ela alguém na família desenvolveu sintomas e tudo mais, e poder afastar imediatamente, né? Se tudo isso acontecer, de repente há essa possibilidade de os imunizados, então, virem para o presencial para poder liberar os demais que estão ali aguardando um mês, dois, para tomar a sua vacina. Mas exatamente aquilo que a gente falou, caso a caso, situação a situação, o ambiente do trabalho tem que ser avaliado sob a lente técnica do engenheiro de segurança ou do técnico de segurança do trabalho e principalmente do médico do trabalho, né? Então, sim. é bem... Tem outras dúvidas aqui, Juliane, mas eu acho que a gente até já respondeu. Nilza, Parresiando. Eu acho que depois eu vou tentar salvar a live. Se vocês puderem olhar, né, acompanhar a live desde o início, talvez responda as suas questões. Por último, eu queria perguntar sobre a questão do empregador quando vai contratar. A partir de agora que a vacinação já está sendo implementada, na sua opinião, o empregador ele pode exigir, né, um certificado, um comprovante de que aquele empregado, aquele trabalhador, né, que está se oferecendo ali, se candidatando para aquele trabalho, ele já completou o ciclo de imunização, ele pode preterir o empregado que não completou e que poderia ter completado, mas, enfim, se recusou por algum motivo. O que você acha? Esse é um ponto bastante delicado, né? Porque se a gente colocar a situação dessa forma, pode parecer que a contratação orientada para trabalhadores vacinados vai implicar a discriminação daqueles que ainda não estão, né? Então, acho que a gente tem que inverter um pouquinho a lógica do pensamento. Primeiro, tem que entender se a vacinação está disponível para aquela Isso. pessoa que se pretende contratar, né? Se a vacinação já chegou para aquela pessoa. Se chegou e a pessoa não estiver vacinada, então eu acho que a obrigação é do empregador de fornecer a informação, porque o empregador tem a responsabilidade sobre aquele ambiente do trabalho. Ele não pode colocar uma pessoa não imunizada naquele ambiente de trabalho quando essa pessoa já tinha a oportunidade de estar, né, vacinada. Inverte a lógica, inverte o pensamento. Então, passa a ser uma obrigação do empregador orientar e viabilizar, né, viabilizar a vacinação. Com viabilizar, eu quero dizer assim, olha, você tem que ir no tal dia, em tal local, assim, orientação mesmo, né, porque a vacina vai te trazer esse benefício e tudo mais. Então, eu acho que tem que inverter um pouquinho
a lógica do pensamento, porque o empregador tem obrigações, né? Sim. E a obrigação de manter o ambiente de trabalho mais saudável possível, sob pena de consequências muito, muito sérias e muito graves, né? Isso por um lado. Agora, por outro lado, depende também da vaga que aquele empregador está oferecendo. Se ele está oferecendo uma vaga para uma pessoa em home office, não precisa, não Faz tem que exigir, sentido. não faz sentido exigir a vacinação, né? É, e também é outro dado que é importante comentar aqui, porque aí já surge uma outra questão. Ah, mas aí isso é um dado personalíssimo meu, eu tomei vacina, vai constar, a empresa não tem nada que saber disso. Tem que saber sim, porque, como eu falei no início da live, se trata de saúde ocupacional, né? Uma pessoa que desenvolveu Covid, ela pode estar totalmente curada, ok, mas não, o contrato de trabalho, ao longo dos anos, ele pode vir a ter, até em razão da atividade que ele exerce, algum problema, alguma saúde ocupacional que possa ter sido desencadeada por alguma sequela da Covid. Então, o empregador tem obrigação de manter vigilância epidemiológica muito forte, muito presente, né, sobre os trabalhadores, né? Já tinha antes e agora com a Covid muito mais. A Covid pode ter sequelas que a gente nem imagina que tenham e por um período de tempo posterior que a gente nem faça a menor ideia, né? É que nem me veio à mente agora assim uma comparação nas empresas de cigarros, né? De confecção de cigarro, a pessoa que manuseia o tabaco e tudo mais, que no futuro pode vir a ter complicações, como até desenvolvimento de câncer ocupacional em razão, né, do contato com tabaco e tudo mais. Então, assim, a gente pode vir a ter doenças ocupacionais no futuro que a gente nem faça ideia em decorrência do Covid. Então, eu inverto a lógica, tá, desse pensamento. Eu acho que é obrigação do trabalhador fazer essa vigilância epidemiológica, fazer esse controle, oferecer um ambiente de trabalho mais seguro possível para o desenvolvimento daquela atividade. Tá. Perguntaram aqui, acho que é a última pergunta, porque a gente já tem que fechar para não perder aqui a live. Se a pessoa se contaminar depois de voltar ao presencial, qual procedimento ela deve fazer? Bom, se ela se contaminou, ela recebeu atendimento médico, se tratou, recebeu alta, ela tem que procurar o médico, o empregador tem que orientá-la a procurar o médico do trabalho da empresa para ela fazer um exame de retorno e verificar se não restou, não teve nenhuma sequela e tudo mais, né, para que ela possa voltar ao ambiente de trabalho e para que seja feita a vigilância epidemiológica, como eu falei, o controle da Sim, saúde ocupacional daquele trabalhador, né? Então, ela vai fazer um periódico de retorno. sim. Eu acho que a pergunta era mais no sentido de repente, responsabilizar o empregador por essa contaminação, uma vez que a pessoa retornou ao presencial, né? Mas eu Ah, acho tá, que entendi. Ela se contaminou depois que retornou ao voltou presencial. para o presencial. Ah, tá. Não, A é, questão, a discussão vai ser se houve de fato nexo causal, né? Enfim, isso. Aí é um assunto para uma live inteira, porque é verdade. assim, o Ministério Público do Trabalho entende, tem orientado, inclusive tem nota técnica sobre isso, de que é possível sim reconhecer o nexo, né, e caracterizar a Covid como uma doença ocupacional. Mas há uma série de questões envolvidas. Então, assim, muito a grosso modo aqui, primeiro, se, por exemplo, é um serviço de saúde, é muito mais fácil, né, de fazer o nexo. Então, a doença, sim, pode ser reconhecida como uma doença, né, a contaminação ali no ambiente de trabalho. Agora, se é uma atividade completamente diferente, eu acho que é possível reconhecer, sim, o nexo, analisando quais foram as medidas adotadas pelaquela empresa de contenção, qual foi o plano de contingenciamento, o que os programas de controle médico, saúde ocupacional e o programa de prevenção de riscos ambientais disseram a respeito daquele ambiente a partir de março de
2020, né? Então, é possível sim reconhecer o nexo, avaliando toda a gestão, é a palavra, é a gestão de saúde e segurança da empresa. Então, se essa pessoa se contaminou e há forte suspeita que a contaminação aconteceu no trabalho, ou ainda no, no transporte, digamos assim, para o trabalho, não teve nenhuma medida alternativa de diferença de horário e tudo mais, ela pode questionar aí que foi uma adquirida no ambiente de trabalho. Sim. E eu acho também que valeria dizer que a gente está aqui pensando muito a respeito da possibilidade de recusa, né, de vacinação, mas o que a gente espera é que ninguém se recuse, né? Eu acho que é importantíssimo a gente falar do quanto a vacina é importante nesse momento, o quanto as pessoas devem ter essa responsabilidade em termos coletivos, né? E prestigiar a ciência, prestigiar o SUS. E a gente espera que essas situações não aconteçam na prática, né? Que fiquem aqui só na teoria e que de fato a gente tenha uma vacinação cada vez mais ampla e que, inclusive, o ritmo de vacinação se acelere para a gente poder sair um pouco desse contexto terrível que a gente está vivendo nesse momento. É verdade. O objetivo da vacinação é concretizar o direito fundamental à saúde e o direito fundamental à vida, né? Sim, A vacinação ela deveria ser encarada como um benefício, né? Uma coisa boa e não gerar tanto questionamento, porque os estudos científicos mostraram que os benefícios são é, infinitamente superiores, né, aos riscos, né, que eventualmente oferece. sim, Então, a imunização individual é um pressuposto para a imunização coletiva. Então, e isso vai gerar o controle da pandemia, que é o que falou já a Lei 13.000 no início, né, da pandemia. As medidas levam para o controle da pandemia, devem levar para o controle da pandemia. exatamente. Então, acho que ficou bem claro assim, para todo mundo que a gente ainda está construindo esses debates, né? Está todo mundo refletindo a respeito disso. São situações novas, porque apesar da vacinação já ser uma situação que existia principalmente, né, no setor de saúde, mas a pandemia em si é uma situação que a gente ainda não tinha se defrontado. E a gente vai precisar amadurecer muito a respeito disso e vai precisar sempre pensar no caso a caso, e a gente espera, né, contar também com a responsabilidade das empresas e dos empregados também, né, de sempre avisar o seu empregador se alguém dentro de casa se contaminou, sempre fazer o isolamento, as empresas respeitarem essa necessidade do empregado se manter isolado, né, não achar, não, é uma gripezinha, pode vir trabalhar, sempre pensar realmente em termos de saúde coletiva e da necessidade de proteger aquela coletividade do ambiente corporativo. Exatamente. É uma questão de solidariedade coletiva, não é? E Sim, também de sim, racionalidade, porque para que a atividade econômica retorne em toda a sua pujança e o país possa retomar o crescimento econômico, é fundamental de que a gente consiga controlar, né, esse evento de emergência de saúde. isso mesmo. Vacina para todos. Muito obrigada, Juliane, foi ótimo. Acho que vão surgir ainda muitas dúvidas. Eu vou deixar aqui salvo, porque normalmente as lives, depois que a gente salva, tem muito acesso. E é um material que acho que é rico, né, para as pessoas começarem a refletir e a gente ir amadurecendo em relação a esse tema. Eu vou encerrar aqui rapidinho para a gente conseguir gravar. Tá, Um Chay? grande beijo, Obrigada. muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aqui também. Beijo para todos.